Olá, tudo bem? Mais uma edição aqui do Conversas com Binder, esse podcast que só cresce, só ganha mais audiência, mais participação, mais assuntos interessantes para vocês, sempre de segunda a sexta, aqui na sua plataforma de áudio da sua preferência. E hoje a gente vai conversar com a Ana Paula Silveira de Carvalho, consultora pedagógica do Sistema de Ensino Aprende Brasil, que atende a rede pública municipal de mais de 200 cidades em todo o Brasil. Qual é o tema de hoje com a Ana Paula? O tema é o seguinte, é como aproximar a família da escola e promover o aprendizado em tempo integral. Essa é uma dificuldade muito grande que, por conta da pandemia, ficou muito mais latente a necessidade de realmente dos pais, dos familiares e dos responsáveis se engajarem no ensino, na participação mesmo, né? Eu, por experiência própria aqui, já contei várias vezes aqui no podcast como tem sido essa experiência, né? Com essa aula híbrida que tem acontecido agora e que antes era apenas aula online. Então, a participação da família começou a ser cada vez maior e os especialistas agora começam a estudar maneiras de promover, né, esse aprendizado contínuo, essa ideia. Quer dizer, a gente teve uma fase de adaptação, uma fase que foi bem complicada tanto para alunos como para professores e para os familiares, e agora, já depois de quase um ano, a gente já consegue traçar estudos e conseguir tirar proveito, de certa forma, do que vem acontecendo para que o ensino não seja tão prejudicado, né? O que tem acontecido? Até a Ana vai comentar isso, mas estudos mundiais comprovam que trazer a família para dentro da escola é uma das formas mais eficazes de melhorar o desempenho dos estudantes nas mais diversas disciplinas. Um exemplo dado aqui no caso é do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, que avalia jovens de 15 anos em aproximadamente 70 países. Esse estudo demonstrou que a média de desempenho dos estudantes cujos pais e responsáveis se interessam pela vida escolar foi quase de 57 pontos mais alta que os demais. Então, ou seja, é importante e é sobre isso que nós vamos conversar agora com a Ana Paula. Bom, para começar, Ana, eu queria que você falasse por que com a pandemia, as aulas online e aulas híbridas, por que a participação da família se tornou tão importante? É uma pergunta até óbvia, mas é importante ouvir uma pessoa especialista falando, né? As famílias já tinham um papel muito importante no acompanhamento da vida escolar de seus filhos. No entanto, com a pandemia, essa participação se tornou indispensável para esse novo formato de ensino, com as aulas remotas, no modelo híbrido. E vamos pensar então como era esse acompanhamento da família antes da pandemia. Algumas tarefas que iam para casa, alguma participação em reuniões de pais ou festividades que aconteciam na escola. Mas de repente, a escola entrou com tudo nas casas das famílias. E essa interação passou a ser fundamental então para o planejamento educacional. Vale reforçar a importância da família formar essa parceria com a escola, principalmente para evitar a evasão escolar, que é uma tendência observada por diversos especialistas da área no processo pós-pandemia. E aí, quando as famílias se sentirem apoiadas e informadas sobre o funcionamento e os desdobramentos da estratégia de aprendizagem remota, elas se sentirão mais envolvidas, mais comprometidas com o desenvolvimento das atividades propostas pela escola. E essa proximidade também é essencial quando a gente pensa no desenvolvimento das competências socioemocionais. Então, Ana, a tendência é que o ano letivo de 2021 seja parecido com o que aconteceu em 2020, né? Que seria essas aulas online, a gente não sabe de que forma quando que vai retornar totalmente o modo presencial. Por isso que é importante a gente estar preparado para que 2021 seja muito parecido com o que foi 2020. E até muitos dizem que 2020 não acabou, né? Eu sinto isso, pelo menos, também, como muita gente.
mas queria que você falasse sobre dicas práticas, né? Sobre como tornar esse aprendizado mais proveitoso, já que a gente sabe que vai continuar nesse mesmo modelo praticamente. Antes de responder essa pergunta, é necessário fazer uma reflexão breve, mas essencial nesse contexto da pandemia. Nós, da educação, sempre buscamos colocar o aluno como protagonista no processo de ensino e aprendizagem. E com a pandemia, a família passa a assumir esse papel de protagonista, enquanto rede de apoio para que a aprendizagem realmente aconteça em casa. Se não houver essa participação da família, dificilmente a aprendizagem será satisfatória. Então, vamos a algumas dicas para tornar a aprendizagem mais proveitosa enquanto as crianças estão em casa. Pensando na educação infantil, por exemplo, pequenos atos do dia a dia podem se transformar em excelentes experiências de aprendizagem, nas tarefas do dia a dia, nas pequenas tarefas domésticas. Mas, atenção, não adianta colocar a criança para fazer sozinha. O objetivo aqui é a interação que será promovida pela família. Enquanto a criança está ajudando a colocar a mesa para almoçar, por exemplo, pergunte quantos pratos ela precisa colocar. E se chegar uma visita, quantos pratos serão? Se juntarmos pratos, copos e talheres, quantos objetos teremos ao todo? Faça perguntas que desperte a curiosidade e o interesse da criança. E com as crianças em etapa de alfabetização, como é que a gente deve proceder, Ana Paula? Com as crianças em etapa de alfabetização, podemos destacar que letras e números estão presentes o tempo todo em nossa casa. A leitura de histórias infantis é muito bem-vinda nessa etapa. Conversem sobre as letras nos nomes das pessoas que moram em casa, ou mostre as letras nos diversos materiais impressos e mesmo digitais. E para os anos finais, ou seja, aqueles alunos que estão do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, que tal aproveitar alguma notícia do cotidiano e discutirem sobre o conteúdo que foi trabalhado durante aquela semana? E agora uma pergunta já ao contrário, Ana Paula. E de que formas os pais e responsáveis podem contribuir para melhoras nos processos de ensino da escola neste momento? Como que os pais podem contribuir? É um desafio muito grande para as famílias, né? Porque toda a rotina foi alterada, tanto dos adultos quanto das crianças. Pensando nas crianças e jovens, seria importante estabelecer e manter uma rotina. De que maneira? Eles devem acordar no horário habitual, eles devem se vestir adequadamente, alimentar-se de maneira saudável e então se dedicar ao estudo dos conteúdos que seriam trabalhados em sala de aula. Uma outra dica é respeitar os momentos de intervalos. Assim como na escola, o recreio ou o tempo para relaxar e brincar entre uma atividade e outra é fundamental. O ideal, nesse caso, é que os alunos não se sintam sobrecarregados por conta da quarentena imposta pelo coronavírus. E Ana, é importante que os pais participem das aulas remotas dos filhos? Tudo depende dos combinados e da orientação da escola, de como as famílias enxergam esse momento e, principalmente, qual é o objetivo dessa participação. Dependendo da faixa etária da criança, as famílias até podem acompanhar as aulas, mas no sentido de garantir que todos os equipamentos estejam funcionando corretamente, por exemplo. Verificar se o aluno está ouvindo bem, se a câmera está bem posicionada, se não tem nenhum som externo que possa atrapalhar a aula quando o filho ligar o microfone. Particularmente, eu acho bem mais interessante que a família possa participar mais ativamente das propostas pedagógicas, na intenção de acompanhar mesmo o engajamento do aluno. Por exemplo, nós temos no Sistema de Ensino Aprende Brasil uma plataforma de aprendizagem, que é o Aprende Brasil Digital.
Uma sugestão para a família é fazer uma navegação em conjunto com seus filhos, para que possam conhecer a ferramenta, tirem dúvidas, troquem as impressões. Olha que atividade bacana. Lembrando que a família não tem a função de ensinar. Muito obrigado. Essa foi a Ana Paula Silveira de Carvalho, consultora pedagógica do Sistema de Ensino Aprende Brasil, que atende a rede pública municipal de mais de 200 cidades em todo o país. Ela falou bastante sobre esse retorno, da importância da família nas aulas presenciais, na participação e como que a família pode se aliar, né, à escola, aos colégios, para que esse ensino seja de melhor qualidade. Ficamos por aqui com mais uma edição de Conversas com Binder. Você pode acompanhar também nosso trabalho e enviar sugestões no nosso Instagram, que é o @conversascombinder, ou então no site angelobinder.com.br. Lá você encontra os outros podcasts produzidos pela Comando News, que é uma produtora de podcasts. Ele produz o podcast do Los Hermanos, que é com o jornalista Rudney Flores. Também temos o podcast do Tio Hugo, com o Hugo Magalhães, diretamente dos Estados Unidos, além do podcast Qualquer Bobagem, com a jornalista Nina Machado, e além de outros que também já fizemos, como a influenciadora digital Paula Carrijo, e também outros que nós produzimos avulso, ou episódios que a gente pode criar. A gente pode sempre trazer novidades para você, para sua empresa. Então quem quiser conhecer nosso trabalho, vai no angelobinder.com.br. Outro lembrete bem importante é que o Conversas com Binder é mantido via um financiamento coletivo que está lá no Catarse. Então, se você for lá no Catarse, digitar Conversas com Binder, você vai encontrar esse financiamento. Você vira assinante, faz parte do nosso grupo VIP, tem algumas facilidades, alguns brindes também, bem bacanas, de parceiros. E além de você estar num grupo especial, um grupo que incentiva o jornalismo, que incentiva a comunicação. Nós ficamos por aqui e voltamos em breve com mais um episódio de Conversas com Binder.